Aqui um pouquinho mais. Espero que estejam todos bem. Estamos aí na nossa última aula de conteúdo, hein, gente? Que tal? Caminhando para o final do período, já nos preparando aí para a semana que vem, a V2. A gente... eu já passei para vocês essa disciplina, que é uma disciplina do currículo SDE. A gente vai ter uma prova com questões objetivas, discursivas, valendo 10 pontos, na mesma sistemática habitual. Eu abro a sala, a prova, 24 horas para vocês entregarem. A minha ideia é que as questões sejam questões objetivas e discursivas, as questões objetivas cobrindo todo o conteúdo, tá? As questões objetivas cobrindo todo o conteúdo e as questões discursivas baseadas no que a gente vem discutindo no pós-AV1, tá? Prova baseada no material que eu disponibilizo para vocês no Teams, as discussões que a gente faz em sala, tá? Dúvidas com relação à prova? Não? Deixa eu... Tudo certo para a semana que vem? Tudo certo. Tudo certo. Então, hoje, gente, nessa aula de hoje, a gente vai seguir ainda um pouco com a questão do pensamento pós-formal no adulto, que foi uma discussão que nós começamos na semana passada, para fechar essa discussão de desenvolvimento cognitivo na vida adulta. Vamos falar um pouco de algumas questões pontuais ligadas aí ainda ao desenvolvimento psicossocial na vida adulta, mas a ideia é de que a gente possa, principalmente nessa aula de hoje, falar sobre o desenvolvimento, sobre a perspectiva do desenvolvimento na velhice, na terceira idade, fechando aí a discussão que nós vimos fazendo ao longo desse período. Claro que o tempo inteiro, quando a gente estava falando do desenvolvimento nas outras etapas do ciclo vital, o tempo inteiro era na referência com essa área específica que é o objeto dessa disciplina, que é o desenvolvimento na vida adulta e a própria terceira idade, como é que isso tem relação com toda uma construção de vida que vem desde, né, da relação lá na primeira infância, adolescência, os processos e o desenvolvimento na adolescência, na vida adulta, como que, na realidade, todas essas etapas, elas se integram e falar, né, de terceira idade, de desenvolvimento na terceira idade, como nós já vimos e vamos retomar hoje com Erik Erikson, é falar do que se construiu ao longo de toda uma trajetória de vida. Eu vou, então, para a gente conseguir dar conta, né, desses dois temas nessa aula de hoje, eu já vou seguir logo com ainda, né, o pensamento pós-formal. Vou compartilhar com vocês aqui a mesma apresentação que eu usei na aula passada. Só um minutinho. Só me confirmem se vocês visualizam a minha tela. Sim? Sim. Sim? Sim, professora. Então, para todas as etapas do desenvolvimento, desde lá, concepção, infância, adolescência, eu sempre fui trazendo para vocês, não sei se isso ficou totalmente claro, que a gente estava olhando para cada uma dessas etapas, pensando no desenvolvimento físico, né? Pensando no desenvolvimento cognitivo, pensando no desenvolvimento emocional e no desenvolvimento psicossocial, que são elementos, né, para a gente olhar o desenvolvimento em cada uma dessas etapas. Quando a gente chega, né, no desenvolvimento na vida adulta, quando a gente olha para o ciclo vital dessa forma, né, articulada, integrada, como nós vimos fazendo, quando a gente chega na vida adulta, a gente está falando
em se tratando do desenvolvimento cognitivo, de uma capacidade de você lidar com os contextos e com as situações da sua vida, em que a tua capacidade de pensar sobre o mundo, a sua capacidade de reflexão, a sua capacidade de abstração, a sua capacidade de olhar para uma determinada situação a partir de lógicas distintas, a complexidade com que o desenvolvimento na vida adulta se apresenta é o que a gente chama de abordagem do desenvolvimento cognitivo. E aí existe uma diferença grande, né? Falando do desenvolvimento cognitivo na vida adulta, é que os autores tratam essa etapa do desenvolvimento como um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento pós-formal. Se a gente tinha a ideia de que o desenvolvimento cognitivo, a capacidade de apreender os estímulos, de responder, ia num processo crescente até a adolescência, que foi como Piaget falou, né, as etapas do desenvolvimento cognitivo, os estágios do desenvolvimento cognitivo, que vão saindo desde daquela etapa mais motora, reflexa, a fala, o andar, até alcançar uma capacidade na adolescência de abstração maior. O que autores posteriores a Piaget vão nos dizer é que o desenvolvimento cognitivo na vida adulta tem outras características. E o que acontece não é um ápice de desenvolvimento cognitivo que se alcança no momento em que se chega na adolescência e que vai seguir aí para a vida adulta. Não. Há características específicas do pensamento e da cognição na vida adulta, nessa etapa do desenvolvimento. E esse é um conceito muito importante quando a gente fala de desenvolvimento na vida adulta, que é o pensamento pós-formal. É uma discussão, e nós começamos ela na semana passada, é uma capacidade cognitiva, é um ganho cognitivo que vai permitir com que a gente olhe para as situações da nossa vida a partir dessa capacidade não só abstrata que se ganhou lá na adolescência, mas de uma forma reflexiva. E essa ideia de um pensamento mais complexo, mais rico em suas análises, em suas formulações, é algo que foi estudado posteriormente a Piaget. E aí, qual é a diferença, então? Então, o que tem de diferente no pensamento do adulto? O que se espera em termos de pensamento, né, de solução de problemas na vida adulta, na forma como o adulto enfrenta os desafios e os papéis sociais que ele desempenha? A gente chegou a uma discussão, né? A gente falou muito assim de que momento a gente se coloca como adulto na vida, ou em que momento que a gente se sente no lugar de um adulto, desempenhando efetivamente essa etapa do desenvolvimento. Então, parte dessa compreensão do que é a vida adulta tem a ver com essa capacidade cognitiva de olhar para o nosso entorno, nos sentindo mais autônomos, responsáveis e com maior capacidade de lidar com as situações enfrentadas, os desafios que surgem de uma forma autônoma. Essa é uma palavra importante, mas principalmente conseguindo olhar as situações que se apresentam para nós na nossa vida de uma forma mais complexa. A gente sai de uma resposta motora, de uma resposta fantasiosa, de uma resposta mágica, ou de uma resposta de uma análise em que alguém vai resolver por mim, ou que alguém é capaz de dar conta por mim, e caminha numa compreensão mais analítica em termos do que se passa na nossa vida, em termos das situações difíceis que se apresentam a nós. Então, a ideia de que se lá na infância você tinha a fantasia de que, né, eu gosto muito dessa ideia, de que a minha mãe é super poderosa e ela vai me salvar, esse lugar vai mudando, a mãe passa a ser,
né, na adolescência, os pais, um lugar de conforto, de apoio, de cuidado, mas você começa a perceber ali na adolescência que os seus pais não são super poderosos, eles são suporte, eles podem te ajudar, e você vai ganhando ali a possibilidade de olhar para as situações como em que você se colocando de uma forma mais responsável e autônoma diante dessas situações. E na vida adulta, a gente já começa a lidar com as incertezas e os paradoxos. E essas incertezas e esses paradoxos é o que nos faz perceber que não tem herói, não tem, tem uma construção, tem aquela possibilidade que nós vamos ganhando com a experiência, com o que já foi vivenciado, com apoio, com a rede de apoio, com os nossos sistemas de apoio, a lidar e analisar as situações nas quais a gente está inserida, sempre de uma forma ativa, sempre de uma forma a considerar, enfim, diversas possibilidades de solução, mas sempre nos colocando de uma forma ativa diante das escolhas, das decisões, da análise sobre aquilo que está se passando conosco. Então, essa capacidade é uma capacidade cognitiva, e isso não é dessa forma com a criança, não é dessa forma com o adolescente, e é uma construção da vida adulta. Inclusive, quando a gente já falou disso, a vida adulta é um período muito longo do desenvolvimento, né? Assim, a gente tem lá as etapas, a infância é um período de transformações muito intensas e relativamente rápidas, né? Se a gente falar do nascimento ali até 10, 11 anos, tudo que acontece ali de desenvolvimento motor, cognitivo. A adolescência é um período relativamente importante, mais curto em relação à vida adulta, que é o ápice do desenvolvimento físico, aonde você coloca em curso vários dos seus projetos, e todos esses projetos e a realização desses projetos depende, é por isso que o desenvolvimento cognitivo é tão importante, dessa capacidade desenvolvida aí de você olhar para as situações do seu cotidiano de uma forma mais complexa, a partir do que os teóricos chamam desse pensamento pós-formal. Então, a ideia de que não seremos salvos por heróis que solucionarão as nossas dificuldades, mas que, ao contrário, a gente ganha consciência, né, de que precisamos lidar com as situações contraditórias, as situações de crise, as situações inesperadas da vida. Isso depende desse amadurecimento e dessa autonomia que tem aí uma dimensão também que é cognitiva. E quando a gente olha para esses critérios definidos, ok, gente, até aí? Ok. Sim? O ok do Hélio é o representante da turma, né? Diga. Quem está falando? Ok, professora. Sim. Tá ok. A senhora me ouve, professora? Sim, ouço sim. Ah, ok, amada. Então, na realidade, a gente passa por uma definição, né, que vem com Sinot, um autor pós-Piaget, que bebe lá em Piaget, na sua teoria, para falar desse pensamento pós-formal e para definir critérios, em termos conceituais, são critérios para a gente definir o que é o pensamento pós-formal. E aqui eu apresento esses critérios do pensamento pós-formal, que é isso que eu já descrevi, mas de uma forma mais conceitual. Ele chama, primeiro critério, mudança de marcha.
O que é exatamente essa mudança de marcha? É a capacidade que, a partir do pensamento formal, nós adquirimos de funcionar na vida a partir de sistemas lógicos diferentes. A gente é capaz de, diante de uma situação, lançar mão de um raciocínio abstrato e de considerações práticas da realidade. Isso parece óbvio, mas essa é uma construção do desenvolvimento cognitivo. Se a gente... a lógica, assim, em comparação, sempre fica mais fácil. Quando a gente pensa na solução dos problemas na infância, ela não... A diferença estaria justamente nessa incapacidade da criança transitar em sistemas lógicos diferentes. Então, a situação ali é mais imediata, é mais motora, é mais imediata na solução. E essa capacidade de você olhar uma situação da sua vida, olhar uma situação de crise, saber que você é responsável autonomamente pela condução daquela situação, mas para resolver isso, usar o elemento abstrato e também levar em consideração a realidade prática, isso é um ganho do desenvolvimento. A gente costuma dizer no senso comum assim, essa pessoa... Enfim, essa pessoa parece que não consegue dar soluções para a sua vida. Né? Encaminhar soluções. Ela planeja, ela formula, né? Uma série de ideias, ela está no campo das ideias, mas as soluções práticas, a partir das situações da realidade, ainda são difíceis. Isso vem com o quê? Isso vem com isso que é o desenvolvimento cognitivo, é a capacidade de você olhar para uma... segundo Sinon, a capacidade de você olhar para uma situação, analisá-la do ponto de vista abstrato, tudo aquilo que está em jogo ali, com o que você está lidando, quais são as influências ali, mas, ao mesmo tempo, olhar para aquela situação fazendo as considerações práticas importantes para que você possa conduzir as decisões e lidar com as situações que se apresentam. E aí, quando você está falando de sistemas de análise, a gente pode, muitas vezes, a partir desse desenvolvimento cognitivo, desse pensamento pós-formal, lançar mão para solucionar situações da nossa vida, soluções a partir de sistemas lógicos distintos. Então, a ideia, por exemplo, de crença, de fé, de transcendente, ao mesmo tempo associado com uma ideia de pragmatismo, do que eu tenho que fazer. Não, essa ideia, né? Deus pode fazer e eu faço a minha parte. Acho que foi nessa turma que alguém falou... Não, foi uma outra turma. Essa possibilidade da gente olhar para uma situação lançando mão de uma lógica que envolve a fé, foi na turma de pensamento e linguagem, que olhar para um sistema de fé e olhar para para coisa mais imediata, concreta, nas decisões pautadas nas considerações práticas da realidade, essa articulação envolve uma capacidade cognitiva muito mais complexa do que aquela que diz que alguém vai resolver por mim ou que as coisas vão se resolver naturalmente, né? Essa capacidade de articular diferentes soluções lógicas possíveis, esse pragmatismo, que é um outro elemento, um outro critério, né? O pragmatismo nas decisões que envolvem qual é a decisão que eu tenho que tomar, construir soluções múltiplas, que é um outro critério do pensamento formal. A gente sai daquele binômio, a gente é capaz de sair daquele binômio certo e errado, branco, preto, bom ou mal, e a gente consegue perceber que compreender
Um conceito abstrato, por exemplo, é de que nem todo mundo é bom o tempo inteiro, nem todo mundo é mal o tempo inteiro, que é possível agir incorretamente. Essa compreensão abstrata e reflexiva, ela é uma construção e um critério aí do pensamento pós-formal. Sair dessa ideia, desse dualismo absoluto, né, que é isso, bom, mal, certo, errado, e poder pensar sobre as situações do cotidiano a partir do paradoxo. O que é pensar a partir do paradoxo? É pensar que a gente, às vezes, faz escolhas e toma decisões, sente coisas diferentes do que a gente gostaria de estar sentindo, que a gente não é tão óbvio nas nossas escolhas, que a gente não é tão certo e óbvio nas soluções que a gente encontra para os nossos conflitos, que somos sujeitos do paradoxo, que a gente... e que isso faz parte, compreender isso é parte desse pensamento pós-formal, faz parte desse processo do desenvolvimento que faz com que a gente, inclusive, seja condescendente, eu acho que é a palavra, com as nossas escolhas, que a gente consiga, muitas vezes, olhar para as situações do nosso cotidiano, pensando que as soluções que a gente vai encontrar no nosso cotidiano vêm da nossa experiência construída anteriormente. Então, uma experiência anterior pode me levar a lidar com uma situação imediata, de forma articulando aí a similaridade dessas situações, e isso vale, gente, para todas as situações do nosso desenvolvimento. Quando a gente começou lá atrás o curso e eu falava de crise e transição, a gente, quando está olhando para o desenvolvimento cognitivo, a gente está falando de como que nós lidamos com essas transições. E na vida adulta a gente passa por inúmeras transições e com as crises que muitas vezes vêm nesse longo período do desenvolvimento que é a vida adulta. Então, como é que eu lido, por exemplo, com as minhas relações afetivas, com as minhas relações amorosas, com a minha escolha profissional, com as minhas inseguranças profissionais? Como que nesse processo do desenvolvimento, nas transições, estou lá, desenvolvimento na vida adulta, tenho pensamento pós-formal, capacidade de lidar aí com sistemas lógicos distintos, diferentes de análise, sair de uma coisa dualista e olhar para as situações dessa forma, no paradoxo, no que nem sempre eu faço aquilo que eu quero, nem sempre eu sinto aquilo que eu gostaria de estar sentindo, e como é que eu lido com essas transições e como é que eu lido muitas vezes com essas crises. Isso, né, isso aí é um campo do nosso trabalho, isso é um campo da nossa atuação como psicólogo, porque é daí que vão surgir, né, desse desenvolvimento, né, desse pensamento pós-formal e da forma como a gente vai expressar isso, da forma como isso vai ser colocado para nós, por exemplo, numa situação psicoterápica, é o campo do nosso trabalho, porque a gente está diante ali, nesse processo de transição, muitas vezes com situações, as pessoas vivendo situações onde essa possibilidade de lidar com as transições e com as crises está sendo muito sofrida e está sendo muito difícil. E aí entra o nosso papel como psicólogo, no sentido da gente estar podendo acolher esse processo de transição, entender quais são os dilemas em torno dessa transição, o que se passa com cada sujeito na sua singularidade, que não foi possível, de repente, avançar
nesse processo aí de lidar com esses desafios da vida adulta, de lidar com essas transições da vida adulta, com todas essas exigências que são colocadas, né, que são muitas, né, que tem a ver com todos esses lugares sociais que nós ocupamos e que são que é o campo das nossas emoções também, onde a gente não, né, como é que eu lido com essas situações do cotidiano, tendo a capacidade cognitiva de transitar, né, nesses sistemas, tendo a capacidade de raciocinar de uma forma mais complexa, mas ainda assim não conseguindo dar conta objetivamente de determinadas situações, porque podemos ser e porque somos tomados por uma série de experiências que são subjetivas, que são emocionais, que vão impactar aí o nosso processo do desenvolvimento. Então, aqui a gente está falando do pensamento pós-formal, por definição, esta capacidade cognitiva que vem no desenvolvimento na vida adulta, né? Que é como se fosse um potencial né, para a vida adulta, mas que isso não é nenhuma garantia de que vamos conseguir lidar o tempo inteiro com todas essas transições e crises que acontecem aí ao longo do processo do desenvolvimento na vida adulta. Faz sentido, gente, o que é esse pensamento pós-formal? Só para a gente... Faz sentido? O que a gente está trazendo de diferente em termos de desenvolvimento cognitivo quando a gente fala de pensamento pós-formal? Ô, Dani. Diga, querido. No senso comum, acho que é senso comum, eu posso dizer, nós falamos de amadurecimento. É mais ou menos esse contexto? Amadurecimento está ligado, Hélio, a um aspecto mais emocional. Eu prefiro que a gente trate como desenvolvimento cognitivo, porque quando a gente fala de pensamento pós-formal, a gente está falando de cognição, a nossa capacidade de pensar sobre o mundo. Então, amadurecimento, no senso comum, pode... assim, o que nós estamos falando aqui não é de amadurecimento. A gente está falando aqui de desenvolvimento cognitivo, características do pensamento na vida adulta, que se diferenciam do pensamento na adolescência, mágico, abstrato, um pensamento na vida adulta que tem outras características conforme os critérios descritos por Sinô, entendeu? Então, para a gente... Perfeito, eu entendi. Eu quero dizer que o senso comum, ao deparar com pensamento pós-formal, ele atribui esse rótulo. É isso que eu quero dizer. Sim. Mas a gente vai dizer, na realidade, esse é um aspecto do desenvolvimento que é o aspecto cognitivo. Inclusive, porque eu posso dizer assim, existe, uma pessoa pode ter essa capacidade de olhar para uma situação de transição e de crise a partir de sistemas lógicos distintos, usando a fé, usando a sua experiência anterior, usando dados concretos ali, imediatos da realidade, mas ela não está emocionalmente, né, em condições de encaminhar as soluções necessárias para aquela situação de crise ou de transição. É como se cognitivamente ela tem... se a gente fala de desenvolvimento cognitivo, ela está avançando aí no desenvolvimento cognitivo, nessa capacidade de pensar sobre as situações que ela está experimentando em termos de crise e de transição, mas ela não tem, aí eu vou usar o termo, o desenvolvimento emocional, a capacidade emocional, psicológica, vou usar o termo psicológico, né? Porque estou falando aqui para vocês, psicólogos, de encaminhar essas soluções. E é aí que vem o sofrimento, porque o sofrimento, gente, paralisa a capacidade motora e paralisa a capacidade cognitiva. Eu posso ter uma pessoa que sabe andar e por uma condição psíquica
ela para de andar por uma condição emocional, ela passa a uma paralisia. O sofrimento pode produzir isso. Entendem? A parte motora, eu posso ter um trauma, uma pessoa que tem um desenvolvimento motor pleno, tá lá, ápice da vida adulta, né, desenvolvimento físico pleno, ela passa por uma situação de sofrimento intenso, de trauma, e ela pode apresentar um sintoma conversivo de paralisia de membros e parar de andar. O que promoveu essa... Claro que eu estou falando de uma situação extrema. O que produziu isso? Foi a impossibilidade motora? Não. Foi o não desenvolvimento motor? Não. Foi o sofrimento. Foi essa experiência psíquica, emocional de sofrimento. Da mesma forma como eu posso falar isso em relação à parte motora, eu posso ter a capacidade cognitiva e não conseguir encaminhar, né, aquelas decisões e soluções para o meu cotidiano, né, frente aí a situações de crise, a situações de transição. Vocês já devem ter... É muito comum assim, procurar atendimento, porque pela dificuldade mesmo de encaminhar-se diante de situações que a pessoa tem uma clareza, né? Uma clareza, vou usar o termo clareza cognitiva, ela tem lógica, ela diz, não, eu estou procurando por conta disso, mas eu não consigo sair dessa compreensão lógica, porque o que está em jogo ali é uma outra dimensão que não é a cognitiva, que é uma dimensão emocional, psíquica, que é o campo do nosso trabalho também. Então, é como se eu estivesse desmembrando aqui desenvolvimento físico na vida adulta, o ápice, o declínio, o desenvolvimento cognitivo, a nossa capacidade cognitiva de analisar as situações, né? A gente não está só no abstrato, a gente está no reflexivo, a gente consegue olhar em retrospectiva, a gente consegue olhar a situação do momento pensando nas nossas experiências anteriores, coisa que para a criança e para o adolescente é uma construção. Isso não está lá na adolescência, né? A gente até perde muito do ímpeto da adolescência por conta justamente dessa forma lógica como a gente vai buscando na vida adulta resolver as situações de transição e crise da nossa vida. Só que chega momentos em que essa lógica, que essa análise puramente cognitiva, né, assim, ela não dá conta porque ela pode esbarrar em situações de sofrimento. E aí, voltando a Hélio, a questão do amadurecimento, o amadurecimento envolve isso tudo, né? Envolve essa capacidade cognitiva, envolve essa capacidade de lidar com essas situações emocionalmente, né? Se desenvolver emocionalmente também, para lidar com essas situações, né, que são colocadas aí no processo do desenvolvimento. E aí, gente? Quando vocês ficam muito em silêncio, assim, eu fico, será? Tá indo? Foi? Ok? Tá? Tá indo sim, professora, estamos absorvendo. Tá? Muita coisa. Oi, professora? Diga, Vera, né? Vera, sim. Eu tive uma dúvida aqui. Quando a senhora fala do sofrimento, que ele atrapalha, né, o desenvolvimento cognitivo e o motor, o susto, quando uma pessoa diz assim, na hora eu levei um susto que eu paralisei, isso também faz parte? Perfeito, esse é um exemplo. Eu tenho um exemplo da época que eu trabalhava em um hospital, né? Sim. De uma senhora que... Eu não sei se eu já contei aqui. Isso para mim foi uma história... Eu trabalhava num hospital público em Niterói como psicóloga
teve um desabamento e ela ficou soterrada. E ela, que enfim, tinha lá vida adulta, um desenvolvimento, falava. No momento do trauma, ela teve uma coisa chamada trisma, que é um trincar dos dentes. E ela parou, assim, o trauma, né? A situação do trauma produziu uma resposta motora e uma resposta que é, né, de ordem psíquica, né? Ela faz o trisma não por uma condição motora tão somente, mas a questão motora ela é decorrente do trauma psíquico. Ou seja, ela tinha o desenvolvimento motor, ela tinha o desenvolvimento da fala, e aquela situação de crise, de trauma, de dor profunda, produziu uma resposta de paralisia motora, de paralisia da fala. Ela veio a óbito, gente. Meu Deus. Com toda a medicação, com toda a intervenção, ela não conseguiu, porque ali interrompeu um processo de sofrimento muito intenso que paralisou tudo ali. Então, o sofrimento, ele tem a força de comprometer o processo de desenvolvimento em qualquer campo, em qualquer etapa do desenvolvimento. Né? Então, ela tinha... desculpa. Não, pode falar. Desculpa. Ela tinha que idade, professora? 54, se não me foge, mas essa idade aí. E ela ainda ficou soterrada, ela viu um neto ser retirado, enfim, uma história... Foi um trauma muito questão grande, né? do trabalho da gente, né, de você fazer assistência em situações de desastre, né, porque é um momento em que o sofrimento irrompe de uma forma muito intensa e aí por conta dela não ter, e assim, teve bucomaxilo, psiquiatra, psicólogo, medicação, assim, ela na realidade entrou num quadro ela na realidade veio a óbito pela questão da infecção, porque ela entrou num processo de infecção profunda e sepse e foi a óbito. Então, por que eu estou trazendo? É um relato duro, né? Difícil de você pensar, mas é porque quando eu lembro, assim, como que o sofrimento ele pode e o trauma pode interromper o curso de uma vida e de um desenvolvimento. Então, a gente pega essa situação extrema, é claro que é uma situação extrema, mas o tempo inteiro a gente está lidando com situações onde nós precisamos lidar aí com transições e com crises no nosso processo de vida. E aí são muitos, né? A gente está falando de desenvolvimento cognitivo como uma capacidade no processo do desenvolvimento na vida adulta que, né, tem aí as suas características, mas que está relacionado e que está atrelado a esse desenvolvimento emocional, psíquico, que é importante para a gente lidar com as situações da nossa vida. Inclusive, às vezes, assim, situações que são extremamente complexas do ponto de vista, assim, lógico, né? Decisões difíceis, que você tem que levar em consideração, assim, aspectos muito concretos da sua vida, o que eu faço aqui, o que eu faço ali, mudo de emprego, faço uma universidade, mudo de área, abandono um emprego, mudo de país, separo, caso, tenho filho, não tenho filho. Essas são as decisões que nós tomamos, né? Além das pequenas decisões no nosso cotidiano, essas são as decisões que vão passar por essa capacidade cognitiva da gente olhar para cada uma dessas situações, olhando, né, através de sistemas lógicos distintos, sem essa coisa que são as características do pensamento formal, sem a resposta certa, o caminho correto, mas podendo relativizar decisões, podendo considerar diferentes aspectos na tomada de decisão. Né? Sim, isso tudo faz parte dessa capacidade cognitiva que a gente alcança na vida adulta e que os autores chamam, Siné chama, aí se contrapõe a Piaget para dizer, não, isso é pensamento pós-formal, isso não chega na adolescência, isso não vem na adolescência, isso é o pensamento pós-formal da vida adulta. Por isso é que eu estou dando tanto destaque a esse conceito, porque
do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, é um aspecto central aí, quando a gente olha para o desenvolvimento na vida adulta. E quando a gente fala de desenvolvimento psicossocial, a gente retoma aí o que a gente já viu lá atrás, quando vimos as teorias, as contribuições de Erikson, né? A partir da psicanálise, falar dessa dimensão psicossocial do desenvolvimento, trazendo, sim, aquilo que na vida adulta, e eu trago novamente, é o mesmo esquema que vocês já viram, mas resgatando aqui nesse contexto específico, dando destaque à vida adulta, que eu tenho o ápice do meu desenvolvimento físico, né? Eu tenho o declínio do meu desenvolvimento físico na vida adulta, eu tenho o potencial do pensamento pós-formal, do pensamento complexo na vida adulta, eu preciso, né, desse desenvolvimento emocional para conseguir lidar com as situações de crise, de transição, mas o Erikson ele vai dizer, essa vida adulta, ela traz dilemas, né? E aí traz etapas distintas, e eu volto a dizer, a vida adulta tem um período mais longo em termos de grandes acontecimentos, de grandes transformações e transições, e aí a gente retoma para falar daquele primeiro momento na vida adulta, né, que é o adulto jovem, que é aquele momento em que aquele adolescente que se colocava socialmente no momento de fazer suas escolhas, de definir-se o seu papel profissional, né, as suas escolhas afetivas, as suas escolhas de relação, em que está muito protegido pelo núcleo familiar, pelo aquele mesossistema, por aquele sistema mais imediato familiar, aonde esse jovem adulto ele caminha em direção à construção de relações afetivas mais independentes do seu primeiro núcleo familiar, a construção da intimidade, né, a capacidade de você sair dessa proteção familiar e caminhar na construção de novas relações afetivas. Isso é uma grande transição, né? Se a gente pensa, né, as escolhas amorosas, aquilo que vai definir as nossas escolhas amorosas, aquilo que vai definir o que eu partilho em termos de vínculo, de intimidade, aquilo que me permite conhecer de mim para poder me relacionar com o outro, né? Como é que eu conheço das minhas possibilidades, das minhas dificuldades e as conheço tanto que sou capaz de não querer esconder, mas consigo criar relações de intimidade. Quando a gente fala da amizade, né? Assim, como é que a gente escolhe, como é que a gente cria intimidades, né, com amigos, pessoas próximas, da onde vem essa possibilidade da gente se desenvolver a partir da construção dessas relações de intimidade. E aí a gente pode pensar assim, mas o que isso tem de mais? Isso tem tudo de mais, né? Porque se a gente olha para a infância e para a adolescência, as relações afetivas estavam colocadas antes de nós. Por que é tão difícil para uma criança mudar de escola? Né? Porque ela fazer esse processo de criar relações afetivas não é simples para todo mundo, porque isso fala, né, desse processo que é diferente do seu núcleo familiar, como eu digo, onde as relações afetivas elas estavam colocadas antes de você. Você chega e conhece pai, mãe, avó, avô, tio. São relações afetivas imediatas, construídas ali pela proximidade, pela rede, pelo cuidado. Mas na vida adulta a gente está falando da construção de um outro tipo de relação afetiva, né? Que é aquela onde eu preciso me apresentar ao outro, né? E para eu poder me apresentar ao outro e não querer me isolar, né, eu preciso reconhecer, né, as minhas
enfim, as minhas características, as minhas dificuldades, e nesse processo de construção de relações afetivas, né, é que vão vir aqueles projetos, né, de família, de amizade, inclusive profissional. Hoje a gente fala, por exemplo, a gente precisa criar um network profissional. O que é isso? Eu preciso criar relações afetivas, inclusive na construção da minha trajetória profissional, né? Porque a inteligência emocional, a capacidade de lidar com as minhas emoções no trabalho, as empresas procuram pessoas que saibam fazer vida adulta, essas relações pessoais de uma forma... Oi, alguém queria falar? Posso continuar? Tá. Então, isso tudo mostra como que isso é um processo de desenvolvimento na vida adulta e que vai levar, né, durante esse processo do desenvolvimento, na vida adulta, se ter essa ideia do que eu construía na minha vida, o que eu deixo para as gerações futuras em termos de geratividade e de, né, de realização pessoal, que vai no processo da vida adulta, né, lá caminhando para a terceira idade, impedir que a gente olhe em retrospectiva a nossa vida e tenha esse sentimento de desespero que o Erikson relata. Ao contrário, que a gente possa olhar com integridade, com um sentimento de integridade, tudo aquilo que foram as nossas expectativas, né, na adolescência, no início da vida adulta, e que no final da vida se tornam parte das minhas realizações, aquilo que eu deixo em termos de marca, né, de produção mesmo, de realização. Legado. De legado, perfeito, Hélio, de legado. Então, a gente tem várias formas da gente pensar essa questão da geratividade, do legado profissional, pessoal, familiar, as questões, aquilo que a gente realiza de boa obra, né, em relação ao nosso processo, no nosso processo do desenvolvimento, e isso tudo está aí dentro do campo do desenvolvimento da vida adulta, nos preparando para esse momento da terceira idade, aonde o declínio físico, porque isso já é experimentado na vida adulta, né, o ápice do desenvolvimento físico é na própria vida adulta que a gente vai percebendo isso, que o corpo é finito, que o corpo né, tem limites, que a finitude existe, que a morte, ela né, tá ali, a gente começa a perder pessoas, e aí a experiência da morte, diferente do que é na adolescência, passa a ser algo vivido de uma forma diferente, porque a nossa finitude, ela começa a se apresentar no processo do desenvolvimento. E aí isso nos permite caminhar aí para as questões ligadas à terceira idade. Aqui eu tenho alguns dados e eu disponibilizei para vocês. Eu quero seguir um pouco mais rapidinho para a gente poder, eu quero fazer uma discussão com vocês em torno de um vídeo sobre a terceira idade. Então eu vou adiantar. Aqui tem alguns dados do IBGE sobre a questão das separações, dos casamentos no Brasil. Quem quiser acessar, é muito interessante. Aqui está o link, vocês conseguem juntar várias estatísticas falando ainda do casamento como um projeto que ainda permanece, né? No entanto, as estatísticas mostram que os brasileiros estão se casando menos e se divorciando mais, de acordo com o IBGE, e aí tem os números. Um pouco, eu deixo esse link para que vocês possam, aí, quem tiver interesse, olhar para essas estatísticas em relação ao desenvolvimento. E aí eu caminho, gente, para... Ok? Se vocês quiserem fazer alguma observação ainda, caminhar para o desenvolvimento físico e psíquico na velhice. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Posso seguir? Posso? Tá. Pode, professor. Eu queria
para falar de envelhecimento, gente, eu queria que vocês olhassem para essas 3 imagens aqui. A ideia do envelhecimento, né? Quando é que a gente considera que alguém entrou num processo de envelhecimento? Quando é que a gente começa a envelhecer? Tem uma máxima do senso comum que que a gente começa a envelhecer no momento que a gente nasce, né? Isso aí uma máxima do senso comum. Mas o que a gente pode reconhecer como envelhecimento? A gente tem, assim como na infância, aquilo que define a partir dos 60, a partir dos 70, o idoso jovem, o idoso mais velho. Há uma série de tentativas da gente classificar o que seria o início do processo, o início da terceira idade. E eu queria começar a trazer alguns dados em torno da terceira idade a partir dessa imagem. Eu gosto muito dessa imagem porque eu acho que ela reflete o que é o processo do desenvolvimento na infância, no adulto jovem, adolescente, adulto jovem e na terceira idade. O que vocês me dizem sobre essa imagem? Eu vou dizer o que ela me passa, mas eu queria que alguém aí, o que essa imagem passa para vocês em termos de desenvolvimento? Vamos lá, gente, última aula, né? Professora, eu vejo as 3 fases, né? Infância, fase adulta e a terceira idade. O que mais? Eu só vejo, não consigo ver. Eu vejo um desenvolvimento, professora. Uhum. A última foto, ela parece serena, tranquila. Quem mais? Eu vejo contemplação, cada um tem uma visão, um olhar. A criança parece que está assustada. A meia adulta ali, né, já está numa fase mais horizontal, e a outra já olha para cima, já contemplando tudo que já passou, né, uma introspecção, vamos dizer assim. Para mim, cada uma delas Tipo aqui... uma troca de experiência. Uhum. Eu vou dizer para vocês o que essa imagem me fala em termos de desenvolvimento. Para mim, a gente tem aqui 3 grandes transições, né? É como se essa criança aqui estivesse olhando para a vida. Como é que uma criança olha para a vida, né? Como é que uma criança olha para a vida? Com surpresa, com dúvida, com perguntas sem respostas, com questionamento, com não saber. É como se essa criança, para mim, ela está olhando, é tudo novo ali, né? Assim, e tudo uma descoberta. Não é assim que é a infância? O tempo da descoberta, tudo é uma grande novidade, né? E por isso o desenvolvimento físico, cognitivo é tão, né, emocional, mas um desconhecido, né? Aqui nessa segunda imagem, eu acho que a gente já está falando de uma outra transição. É um olhar de quem já ela não é mais o desconhecido, é alguma coisa com que se sabe ter que se lidar, é alguma coisa que, a partir do desenvolvimento, você já conhece mais de si, eu percebo um olhar de mais segurança em torno, né? É como se a vida tivesse à frente dessas 3 imagens, você olhar para esse período do desenvolvimento na vida adulta de uma forma mais segura e, ao mesmo tempo, perdendo um pouco dessa coisa da criança, do desconhecimento, né? É uma coisa mais do pragmatismo que vem com a vida adulta, das realizações, das exigências, das contas a pagar, de tudo que se tem que dar conta, e espera-se de uma forma mais autônoma, de uma forma mais responsável pelas suas decisões. E quando eu olho para essa terceira imagem, eu vejo menos, como o Hélio falou,
você lança a mão não mais só do que você tem a fazer, mas você já está no seu processo de olhar em retrospectiva a sua vida. Não é mais um olhar só adiante, mas é poder olhar para essa criança, esse adulto, as suas realizações, poder se gratificar com as suas escolhas, com as suas realizações. E aí eu fico... Claro que tudo isso é a minha leitura da imagem, né? Certamente. Mas é uma leitura que fala de formas de olhar, né, o seu momento do desenvolvimento, que são muito diferentes. Não há o mesmo olhar nessas três imagens. Não é só por conta das perdas físicas, né? Já não se tem mais a jovialidade do bebê e, né, frente às rugas da terceira idade. Mas é mais do que isso. É como que se olha para todas as transições e crises do seu, né, do seu momento de vida. E isso talvez fale de quando começamos a envelhecer, né? Quando que podemos considerar que alguém é velho? Eu acho que, na realidade, quando a gente fala do desenvolvimento como essa possibilidade de realizações, né, de você olhar para o que você já fez, mas mantendo, né, os seus projetos, é poder ter essa relação de que eu olho em retrospectiva e aquilo me gratifica e eu me mantenho nos meus projetos, nas minhas realizações, que é o que tem caracterizado os idosos na atualidade. E aí eu começo a trazer um pouco a geografia. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Posso seguir? Eu começo a trazer um pouco da geografia dos idosos, né? A gente tem aqui uma expectativa de vida que tem aumentado década a década. Em 2020, a gente falava de uma expectativa de vida de 77 anos, o que significa que a vida adulta é ampliada, que a terceira idade é ampliada em termos de anos, e que nós precisamos olhar para as necessidades e para as características do processo do desenvolvimento da terceira idade também. E não pensando a terceira idade como fim, né, tão somente, mas como a possibilidade de outros processos de desenvolvimento em curso, né, a partir do momento em que a gente tem aqui uma expectativa de vida que vai se aumentando e a própria capacidade, né, o que se conhece o que se conhece hoje em torno do que garante uma longevidade, uma terceira idade mais saudável, né? Tudo isso vai aumentando os anos de vida, aumentando a expectativa de vida e aumentando a qualidade de saúde dessa população. É assim que se espera. E isso traz um desafio, que é você poder olhar para as características desse grupo, né? Pensar, né? São mais mulheres do que homens, são economicamente uma parcela considerável, 26% pelos dados do IBGE, ainda são idosos ativos economicamente, que, se a gente olha, né, para a realidade do nosso estado, eu vou mostrar uma outra estatística, muitos ainda sustentam suas famílias em muitos casos, né, e que, no entanto, ainda relatam se sentirem discriminados pela sua idade, que ainda relatam como se essa sociedade, né, da produção, da produtividade, não tivesse lugar para esse grupo, nesse processo do desenvolvimento, que ainda se mantém ativo, né, que ainda muitas vezes sustentam seus núcleos familiares ou ajudam fortemente seus núcleos familiares e que, no entanto, ainda são discriminados. Então, isso faz com que a terceira idade, se a gente pensa, né,
dessa forma ampla do desenvolvimento, a gente precisa também olhar para a terceira idade como um momento de desenvolvimento com características particulares, mas com aspectos do desenvolvimento que precisam ser olhados por todos os campos teóricos que estudam o desenvolvimento. E aqui eu trago esse gráfico porque eu acho esse gráfico muito interessante de como que essa população está crescendo e que se a gente olha 2018, né, e começa a olhar a previsão, né, preditivamente, o aumento dessa população, a gente está falando de 32% da população com mais de 60 anos ao longo, né, em 2060, assim, a ideia de que essa população vem crescendo, né, vem aumentando a sua expectativa de vida e que precisa de uma política pública, de uma política de cuidado, de uma política de atenção para as suas necessidades específicas. Da mesma forma como a gente fala, né, das necessidades de políticas públicas, de políticas assistenciais que cuidem da infância e da adolescência, a gente também precisa ter isso em relação a saúde dos idosos. E aí um outro dado também do IBGE tem a ver com a prevalência de doenças nessa etapa do desenvolvimento. E aqui, novamente, a gente tem que dar destaque a isso que é uma vivência específica e forte da terceira idade, que é a experiência da finitude do corpo, né? As doenças que vão surgindo, né? As doenças próximas, as doenças crônicas, que vão trazendo limitações importantes, e aqui tem hipertensão, dores osteomusculares, problemas de movimento, diabetes, doença cardíaca, artrite, reumatismo, isso tudo está aqui em termos de estatística, mas eu trago para lembrar que o quadro da saúde se modifica com o aumento da expectativa de vida, com acesso à assistência à saúde e, ao mesmo tempo, traz essa dimensão da finitude, que é algo desse período do desenvolvimento, que é a terceira idade. Aqui no Rio de Janeiro, na região metropolitana, os idosos correspondem a 14,4% da população, segundo o IBGE, e eu trago essa estatística. A gente tem, por exemplo, Copacabana, conhecido como bairro predominantemente, né, de uma população idosa, então, por isso, a gente está falando de 15% da população, né, na região metropolitana do Rio, que é idosa. Não é um grupo pequeno, e é um grupo que a gente tem que tratar como um grupo que tem aí, está dentro desse campo do desenvolvimento, né, e que a gente precisa pensar em políticas, em atenção, em cuidado, em responsabilidade em torno, né, dos direitos e dos deveres que se tem com esses idosos. E aí é por isso que a gente tem o Estatuto do Idoso, porque na medida que essa população cresce, na medida em que se olha para o desenvolvimento dessa população, e aí tem a ver com o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo, porque são idosos que, se a gente for olhar especificamente para o desenvolvimento cognitivo, por exemplo, podem apresentar perdas cognitivas. É o momento do desenvolvimento onde você pode ter quadros degenerativos, quadros de perda cognitiva importante, né? Os quadros demenciais, os quadros de Alzheimer, que vão exigir um sistema de suporte e apoio a esse idoso para que ele possa continuar aí no seu curso de desenvolvimento. E essa é uma responsabilidade que é uma responsabilidade que não é só, é uma responsabilidade da sociedade, né? Garantir, assim, o suporte. Da mesma forma como a gente cuida das crianças, a gente precisa também cuidar dos idosos, pensando nas necessidades específicas e nas características específicas desse público, dessa etapa do desenvolvimento. E, assim, a gente às vezes olha
para a terceira idade como se fosse algo muito distante, né? Assim, como se isso não fosse algo do processo do desenvolvimento. E né? Inclusive, naquilo que esses grupos ainda podem produzir em termos de transição, de realização, de legado, usando aí a palavra do Hélio, né? O que essa população ainda faz em torno das suas famílias. E aí, essa cartilha, eu não vou abrir a cartilha porque eu quero abrir um tempo de discussão sobre esse vídeo. As questões da terceira idade, elas vêm sendo cada vez mais estudadas no campo do desenvolvimento. Há um desafio na construção de um novo olhar sobre a terceira idade, que fuja dessa lógica produtivista que a gente tem em torno da vida adulta, porque a gente olha para a vida adulta assim, é um momento em que eu tenho que constituir um percurso profissional, uma trajetória profissional, ser economicamente ativa, ser autônoma, dar conta das minhas... É um olhar em torno da vida adulta, né, que tem a ver com todas essas exigências sociais que são colocadas. E há um desafio de um novo olhar mesmo sobre a terceira idade, né, de empoderamento dessa terceira idade, de qualidade de vida na terceira idade, de projetos de assistência, acompanhamento, monitoramento dessa população, para que esse permaneça sendo um período de desenvolvimento e não um período de abandono. No entanto, garantindo que esse período de desenvolvimento seja um período, sim, de desenvolvimento e não de abandono, isso não deixa de trazer uma temática para a terceira idade, que é a temática da morte e do morrer. Porque nunca uma temática, em nenhum outro momento do desenvolvimento, essa temática tem um lugar tão significativo, porque essa experiência de finitude do corpo se apresenta como a maneira anuncia, né, essa experiência da morte. E eu queria trazer, para fechar essa discussão, uma situação, um caso de uma professora, né, uma jovem idosa, assim, acho que a gente nem pode chamar de uma idosa, sobre essa questão da morte e do morrer. Eu não vou falar muito, eu vou primeiro passar o vídeo. Peraí, deixa eu... para a gente poder fazer essa discussão final. Vocês visualizam a minha tela? Sim. Sim, professora. Sobre a possibilidade de viver esse processo em casa, com conforto, na minha cama, sabe? Eu não estou vitalizada, eu estou morrendo, porque agora eu estou na minha essência. Chega da aparência. Eu não tenho como consertar a minha aparência. Eu tô com câncer, eu tô pálida, eu tô branca. Como é que eu vou consertar? Como é que eu vou me enfeitar para parecer que eu... Mas que isso só vai ser divulgado depois que eu morrer. Eu não quero isso, nada mais em cima de mim, não quero isso. Possa, de alguma forma, contribuir para as pessoas. Eu estou deslizando nesse processo de soltando a vida do meu corpo e indo embora. Mas
Se eu fosse expressar como eu sinto, é um toque de amor à fraqueza. E ter 3 tumores, ter uma bolsa de colostomia e ter intestino curto e tá morrendo e não ter dor, para mim é a confirmação de que tá dando certo. Ontem ela me perguntou, tá, tu não espera um milagre? Adorei aquela tua pergunta. Eu disse, olha bem para o milagre, já tá aqui o milagre, né? Já sou um milagre. Isso tudo aqui é um milagre. Isso aqui tudo é um milagre. Eu não tenho a menor ideia como é que vai ser, né? Eu já disse, um dos medos que eu tinha de eu dar fiasco na hora, de eu começar a fazer escândalo, começar a berrar, dizer, eu não quero morrer. Não tenho a menor ideia como é que eu vou ver isso. Não tem como controlar, né? Queria muito ser digna, elegante, fina, mas não sei se eu vou ser. Eu acho que eu tô atemporal. É isso. É atemporal. Os dias são atemporais, assim. Hoje é sexta, mas o que é sexta pra mim? Faz a menor diferença se sexta, se sábado, se... Eu tô num... Não sei, eu tô num lugar muito louco aqui. Acordar, comer, dormir, descansar, respirar. Beijar minha neta, volta, dorme. Aí eu sei que eu vou ser avó de novo, no meio da muvuca toda da morte. E aí eu vejo a vida dizendo, vai, que a vida vai seguir, e a gente te dá a boa morte, porque a boa vida está seguindo com eles. Eu tô louca de fome, eu quero pizza, acabou isso aqui, não vou falar mais uma palavra porque eu quero comer. O plano amanhã da Sandra é um feijãozinho. Sandra, põe mais por dentro. Ai, que maravilha. Bah. Um brinde. Sobre a possibilidade de viver esse processo em casa, com conforto, na minha cama, sabe, com o meu cheirinho. É algo que para mim não cabe em mim. Tão maravilhoso eu estar vivendo desse jeito, é tão bonito isso que eu estou vivendo, do jeito que está sendo. Então, o que eu estou vivendo aqui não é fúnebre, não é morte, é pura vida. Entendeu? É afeto, é vínculo, é estar junto com as pessoas, é sentir o afeto das pessoas, é poder receber, é poder dar limite, é poder ter uma vidinha bem legal, fazendo o que dá para fazer. Mas eu estou muito feliz com como está. E eu não tenho dor, Jesus Cristo, eu não tenho dor, o universo não me dá dor. E isso para mim é como se algo maior estivesse me dizendo, deu certo, funcionou, e tu merece. E poder merecer não ter dor para mim sei lá, é maior que tudo, assim, eu acho agora. Eu tenho muito medo da dor. Tenho muito medo. Eu já tive muita dor. A sensação é que eu tenho, assim, se eu fosse traduzir, talvez a imagem que vem, assim, se a gente quando nasce, tu gesta o teu nascimento, né? Eu estou em trabalho de parto, eu estou gestando a minha morte nessa vida boa, sabe? Assim, eu estou parindo a morte boa na vida boa. Meu quarto era meu espaço sagradinho, assim, meu útero, assim, sabe? Essa cama aqui é o lugar em que eu sinto é bom de estar. Então baixei a cama, trouxe o que eu pude lá de cima e acho que é aqui. Se der, vai ser aqui. Se precisar ir no banheiro, não sei como é que vai ser, né? Mas
Eu escolheria... Aqui é um lugar bem bom de estar. Quando tu pergunta como é a morte, não vou saber. Quando ela chegar, eu já fui. A boa morte é a boa vida que eu estou vivendo aqui. É disso que se trata. Morrer faz parte da vida, é merecimento morrer. Não é fácil morrer. Morrer é para os fortes. Eu só espero que vocês encontrem sentido nisso tudo aí, né? É muito legal. Recomendo. Acho que é uma forma de falar da morte, né? Sobre a boa morte, numa perspectiva da vida, né? De alguém que está ali olhando em retrospectiva e olhando porque é possível naquele momento ainda tirar de bom. Eu acho que esse é forte em muitos aspectos, né? Assim, esse silêncio é porque queria ouvir vocês. Deixa eu ler aqui. Posso falar? Pode, Hélio. Então, rapidamente. Primeiro, uma constatação. Pode estar equivocado, mas são momentos, dependendo da idade ou do processo que cada um vai ver esse vídeo. Então, uma pessoa de 20 anos, de 30 anos, 50 anos, 60 anos, vai olhar o mesmo vídeo e vão ter impactos diferentes. Eu entendo que a Ana, né, Beatriz, ela viveu um momento em vida. Ela não morreu antes do tempo. Porque eu já tive casos na família que os entes eles morriam antes. Foi diferente da mensagem que ela quis passar, mesmo que seja doloroso, seja algo anunciado, e aí depois eu abro parênteses para esse algo anunciado, porque nós precisamos entender, e hoje eu penso assim, que todos nós estamos no processo. Porque a gente acha que é só daqui a 30, 40, e ok, mas a gente não sabe. Em alguns momentos a gente nem quer olhar para essa finitude. Isso, né? mas depende eu acho que tem muito a ver com o momento. Mas é isso que a gente sempre falou, Hélio, de que a morte, ela começa a se apresentar. A morte não, a finitude começa a se apresentar ao longo do processo do desenvolvimento, quando há uma perda de alguém próximo, diante de um diagnóstico de uma doença crônica, quando você pega, aí aquilo que é a morte lá distante, ela vai chegando perto. E na medida em que você avança no seu processo do desenvolvimento, essas perdas vão sendo mais frequentes e as limitações pessoais também vão surgindo. E às vezes, no negar dessa finitude, só um aspecto, eu vou te devolver a palavra, as pessoas, por exemplo, ela podia estar num hospital esperando milagre. E a grande questão da reportagem é que ela escolhe, que ela não quer, e ela não é a única, há muitas pessoas que fazem essa escolha, ela não quer que o final da sua vida seja um esforço hercúleo de não morrer a qualquer custo. E aí o que ela traz, que eu acho que é uma dimensão importantíssima da discussão, é que ela quer fazer essa boa morte na sua casa, na sua cama, do seu jeito, com a sua rede, porque ela consegue olhar porque esse lugar é bom para ela. Porque se esse lugar não fosse bom, se a casa não fosse boa, se a família não fosse boa, se as realizações não fossem boas, talvez ela não suportasse estar ali naquele lugar, sozinha,
sem ninguém, sem suporte. Por isso é que o Erickson já fala dessa questão da geratividade, do legado, que permite que a gente não olhe para a finitude com desespero, né? Que eu acho que é isso que ela traz. Não há desespero. Mas desculpa, eu me embalo e vou falar. Eu vou finalizar aqui rapidamente para que outros possam ter oportunidade. Mas o que me chamou muita atenção é esse aspecto. Ela fez uma escolha, porque se ela tivesse no hospital, como você falou, esperando um milagre, que poderia ter acontecido, não vou entrar nesse mérito, mas ela não teria o afeto, o acesso de todos a qualquer hora, do cachorro, da netinha, das filhas. Então, ela fez uma escolha. Eu acho que é uma forma da gente encarar a situação. Não, é sempre isso, né, Hélio? O que é né, o desenvolvimento cognitivo, o que é o desenvolvimento emocional? É a nossa forma, a partir de todas as nossas experiências, né, da gente olhar. É a nossa forma de olhar. Ela não está defendendo ali, ou assim, a ideia não é que isso é para cada um de uma forma particular. Não é uma verdade absoluta, né? Exatamente. É o que, para ela, na sua história de desenvolvimento, faz sentido no fim, né, no lidar com a morte. Fala, Marco. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu olhei esse vídeo e acabei também olhando para a foto que a senhora mostrou inicialmente, né, com essas etapas, né, do desenvolvimento e esse partir do desconhecido para um melhor conhecido, mas ainda eu achei interessante que ela não tem resposta para tudo e ela não está preocupada em dar resposta, né? E uma das coisas que eu acho mais fascinante quando eu vejo alguém da terceira idade, e que o senso comum vai falar de amadurecimento, mas a gente vem aprendendo que esse amadurecimento é um crescimento, é um desenvolvimento cognitivo que dá à pessoa essa capacidade de entender. Eu não preciso ter resposta para tudo. Né? Eu olho para o passado e vejo erros que eu cometi e oportunidades de aprendizado. Né? Eu não encerrei um ciclo ainda, eu estou ainda num processo que não terminou. E esse olhar para a morte, talvez um olhar diferente daquele jovem que não tem cuidado, que arrisca mais, né? E aí eu lembro do Leandro Carnal, da próxima semana passada, né? Eu saio com guarda-chuva, né? E ter até esse senso de humor, de brincar com essas coisas, né? Eu acho muito legal. Não aquela coisa carrancuda, né? De que a vida está acabando, de que a morte me aguarda, né? E eu achei muito interessante esse vídeo. E no que a senhora colocou sobre essas estatísticas, né, que estão aí, essa expectativa de vida que cresce, e a senhora coloca a questão da população idosa em Copacabana, e aí a gente não pode esquecer que a velhice, né, a terceira idade, ela também está atrelada com qualidade de vida. Então, a gente volta para o Rio de Janeiro, né? Que é a nossa realidade, acho que fica fácil da gente entender. E eu converso muito isso com a minha esposa, né? Hoje a gente tem uma discussão em pauta, mudanças na questão da aposentadoria. E é uma coisa que está sendo olhada por um olhar só, como se o Brasil fosse a Europa, como se o Brasil fosse a Zona Sul. E questões políticas, né, questões que envolvem políticas públicas, elas estão olhando a coisa só de um lado. Então, assim, eu gosto de falar isso. Um cidadão que tem toda a trajetória de vida, que sai da Baixada Fluminense para trabalhar, que enfrenta ônibus, que leva 4, 5 horas do seu tempo se deslocando, será que esse mesmo cidadão vai ter a mesma saúde, a mesma qualidade de vida que esse cidadão que mora lá na Zona Sul? Então, assim, são questões que nós, como pessoas que temos interesse pelo desenvolvimento humano, porque isso vai estourar na clínica, né? E muitas vezes esse cidadão que mora na Baixada, ele não tem facilidade de ter acesso à saúde, à psicologia, a questões que vão lhe ajudar a lidar com essas situações, e ele acaba tendo que mesmo no peito e na raça, né?
Então, assim, são questões que a gente deve pensar, mas aí está aí uma amostra de que por que essa população é maior lá? Porque tem qualidade de vida, porque tem acesso a muitas coisas que a Por gente... isso, Marco, que só para pegar o gancho aí, eu já te devolvo, por isso que quando eu apresentei para vocês a teoria sistêmica de Bronfenbrenner, a gente falava que o desenvolvimento não é uma questão só individual. O desenvolvimento envolve isso que você está falando, o lugar onde você mora, a cidade onde você mora, o país onde você mora. Porque se você está num país, numa cidade, num bairro, numa comunidade violenta, sem acesso, sem saúde, isso vai impactar no seu desenvolvimento. A sua boa morte, a sua boa vida, o seu bom viver e a sua qualidade de vida depende de aspectos que não são só individuais. Verdade. Depende de todos esses sistemas que tem ali o indivíduo, mas que coloca o indivíduo em relação com todas essas esferas. E quando a gente fala de política de atenção, política pública, de cuidado, de direitos, né, da população idosa, de adolescente, é justamente tentando estabelecer parâmetros de atenção, de cuidado, que são necessários dentro das especificidades de cada um desses grupos. Mas é claro, assim, o que você fala das diferenças, né, enfim, de geográficas, de acesso à qualidade de vida, isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Isso também vai impactar a boa vida, a boa morte, né? A terceira idade, a forma como cada um vai chegar na terceira idade. Porque, assim, uma mulher que descobre um câncer e tem acesso à assistência, ela vai poder ter uma qualidade de vida muito maior do que uma mulher que descobre um câncer e que tem que ficar meses esperando para fazer um tratamento, que precisa de esperar meses para ter acesso a um tratamento especializado. Então, a gente não pode tratar a boa morte sem levar em consideração isso que você fala. O vídeo fala de uma pessoa e ela não está ali falando da dificuldade de acesso a tratamento, de estar sentindo dor porque não tem acesso a cuidados. Ela está falando de uma boa morte assistida no seu núcleo familiar e provavelmente assistida também, né, nos seus tratamentos, no acesso. Isso não tem sido, infelizmente, de igual modo para todos. Verdade. Mas é só isso mesmo, professora. Acho Obrigada, que a senhora foi bem colocado, clara. super bem colocado. E você, Deise, está com a mão aí levantada? Boa noite, professora. Boa noite, turma. Acho que os colegas já falaram quase tudo, mas eu vou só falar duas coisas que aconteceram no meu ambiente de trabalho. Eu sou profissional da saúde, sou assistente social no hospital e trabalho tanto na porta de emergência, em um dia na porta de emergência, dividindo a minha carga horária, e outro dia na clínica médica. E a clínica médica são muitos pacientes com várias questões referentes à saúde e a gente tem uma quantidade de pacientes da ala oncológica. Não somos hospital de oncologia, mas somos a porta de entrada quando ele é regulado para o INCA. E tem paciente que precisa ser regulado para o INCA e está dentro de uma unidade de saúde. E o primeiro momento, quando elas, principalmente as mulheres, tá, descobrem que tem o câncer, é difícil, né? Na hora que o médico conta, conversa com a família, eu tô lá próximo, tô sempre próximo, quer dizer, eu ou outra colega de trabalho, e a gente vê o desespero da família, mas ao mesmo tempo a gente consegue entender um pouco o paciente. Ele fica, naquele momento, ele começa a se preocupar com a família, com a falta que ele vai fazer. E já teve 2 casos, né, resumindo, que foram, assim, bastante impactantes para mim, que foi de uma menina de 29 anos, que ela estava com câncer no colo do útero, e para contar para o marido dela, e ela queria que trouxesse as filhas dela, era uma adolescente, outra menor, para ver, e a gente está vivendo uma pandemia, né, onde está cessando as pessoas de entrarem ao hospital. Aí ela praticamente implorou para a gente, porque ela precisava, e o INCA iria absorver ela. Aí ela respondeu que ela não queria que as filhas dela vissem ela no INCA,
porque queria que ela viesse ali, a última ela ali, né? Aí conversamos com ela e tal, mas ela quis e aí foi feito. Essa vontade dela, ela quis ali naquele momento. Ficou ali conversando com a filha, a gente deu toda a privacidade a ela para ela falar com as filhas delas. E a gente viu ali o desespero de uma mãe. E ao mesmo tempo muito forte naquele momento, dizendo que era para o pai cuidar das filhas dela. E ela não tinha tido nenhum diagnóstico de terminal. E o outro caso foi um senhor de 75 anos, que ele falou que o último pedido dele, eu escutei ele falando para a família: me leva para casa que eu quero passar mal em casa. Quero terminar a minha vida na minha casa. Quero fechar os olhos na minha casa. Dentro dessa mesma escolha, como a gente viu no vídeo, né, Deise? E aí ele saiu à revelia, porque o médico não pode dar alta, se tratando de idoso e lembrando que ele precisava tomar morfina. E a morfina só é aplicada em casa com autorização do INCA. Ou ele está dentro de uma unidade de saúde para isso, ou com autorização do INCA. Explicamos tudo isso, ele falou que ele ia esse médico. E a família levou ele à revelia. Não foi alta médica, até porque não pode se dar nesse. Aí a gente fala que é uma saída à revelia, onde ele sai naquele primeiro momento sem nenhuma prescrição de nenhum remédio para dor, porque o médico não está dando alta, mas a família queria levar ele para casa. E foi o pedido dele. Depois eu não fiquei sabendo mais dele. E aí eu trago que foi no SUS. E ele sabia das dificuldades que iria ser para conseguir a medicação, não estando nessa burocracia de estar dentro de uma unidade de saúde. E ele já era bem idoso e estava bem difícil o câncer dele. Aí agora, voltando para Copacabana, eu lembrei há 15 anos atrás, quando eu era promotora de vendas na lojas americana de Laranjeiras, como entrava idoso ali. Aí o idoso já muito simpáticos, com qualidade de vida, e algum deles até com acompanhantes, né? Devido à idade, a família pagava, enfim, acompanhantes, pessoas que ficavam com ele durante o dia. E muitos chegavam para mim e falavam assim: ó, a rua tal, assim, é o nome do meu marido, que faleceu em tal, coisa assim. E a qualidade de vida que se tinha, que eles tinham, né? Porque aquilo para eles ia ali na Americana, batia papo, conversava, contava histórias, mas sempre a parte do Rio, da Zona Sul, né? Porque é o que eles viviam, né? Aí, esse link entre a qualidade de vida do idoso, de uma classe social, para uma qualidade de vida de um outro idoso, sendo uma classe social totalmente diferente. Sem Então, dúvida. são coisas bem importantes e que a cada dia mais tá mais claro na nossa sociedade, tá mais forte, né? A gente fala mais sobre isso do que antes. Uhum. Claro, eu acho que isso que você fala, né, nos exemplos, na situação, que o Marcos trouxe é isso. A gente não pode olhar desenvolvimento, por isso eu estou destacando lá o Bronfenbrenner. A gente não pode esquecer, né, que o desenvolvimento não é só individual, ele envolve todos esses aspectos aí, né, que estão aí permitindo essa boa vida, essa qualidade de vida e também essa boa morte. Mas para fechar, gente, eu queria ainda trazer um último elemento. A morte não é um evento isolado da vida. A morte reflete uma construção ao longo da vida. A gente o tempo inteiro falou aqui, é assim que eu queria um pouco fechar, né, essa nossa disciplina, a gente falou que a infância tinha um papel importantíssimo na construção da adolescência, como é que o adolescente vive, né, as transições a partir do que ele experimenta na adolescência, e como que a adolescência prepara para a vida adulta, né, o ímpeto da adolescência, o que se leva, né, nessas construções da vida adulta, e a morte, gente, a finitude, a terceira idade, aí falando especialmente da morte, ela não é um evento isolado, ela é algo que vai sendo construído ao longo de todo o processo do desenvolvimento. Quando a gente fala de não desespero, de geratividade, de integridade emocional, a gente está falando de reconstrução de uma vida que permite, no momento da morte, você olhar para a sua trajetória pessoal, olhar para a sua vida, e isso
né, te permitir fazer as escolhas necessárias. E aí, como a gente falou a partir do Hélio, não é o certo e errado, é o que cada um vai fazer de escolha, como a Deise fala, esse senhor que quer sair do hospital e quer passar mal em casa. Essa não foi uma construção daquele momento, isso foi uma construção da vida inteira. Né? Essa mulher que quer que as filhas a vejam num hospital clínico e não num hospital de câncer, o que ela diz ali naquele momento, ou aquilo que ela sente que é importante dizer para os filhos, todo o resgate e a reconciliação desse momento, isso está totalmente conectado com a vida. Né? E o que acontece é que no processo do desenvolvimento, essa finitude, quanto antes a gente começa a olhar para essa finitude, mais a gente redimensiona a nossa existência. E é por isso que o estudo sobre a morte, bioética, tanatologia, são todos campos que estudam a morte e como que a morte pode ser, essa perspectiva de finitude de morte pode recolocar as pessoas numa outra relação com a sua existência. Não à toa, quando se estuda doença crônica, né, quando alguém sabe que tem uma doença crônica, o que é uma doença crônica? Que não tem cura, que anuncia a morte, que ela vai ter que lidar com aquilo, muitas vezes esse elemento transversal que atravessa a vida daquela pessoa produz uma mudança enorme, como é o caso do câncer. A pessoa se recoloca na vida, a pessoa refaz projetos, a pessoa lida com essa crise que é o diagnóstico, fazendo uma grande transição. Por quê? Porque a finitude, a morte traz essa dimensão. Eu acho que assim, esse vídeo e esse depoimento, ele é um depoimento que aborda a morte, o bom morrer, né? O título que ela dá, o fim da vida, mas eu acho que é uma ode, é uma forma de você apresentar o quanto para você ter uma boa morte, isso é uma construção que tem que se dar ao longo da vida. E é por isso que assim, a gente fecha essa discussão do desenvolvimento pensando no desenvolvimento não como etapas, tá? Desenvolvimento é todo um curso de vida, todo integrado, todo articulado, feito de múltiplas dimensões, dimensão cognitiva, dimensão emocional, dimensão sistêmica, dimensão psicológica, dimensão psicossocial, são dimensões, né, dentro de um desenvolvimento que é do curso da vida. E quando ela fala, acho que alguém colocou aqui no chat, a morte é para os fortes, é porque é isso, né, gente? A ideia de que você passou por todas essas etapas e de que você tem aí, que você olha, né, e fala, isso, vou usar o termo do Hélio, esse é o meu legado, essa é a minha marca, o curso da vida continua, que é uma outra frase dela, o curso da vida continua na vida que permanece nos meus filhos, nos meus netos, enfim, tudo aquilo que se dá. Esse é o nosso, também para fechar, já estou aí nos últimos 2 minutinhos sem intervalo para dizer que esse, gente, é o campo do nosso trabalho. Nós, como psicólogos, certamente vamos lidar com essas transições do outro. Precisamos olhar isso em nós. Isso precisa ser algo conhecido em nós, né? Para que a gente possa estar disponível para esse outro que está vivendo essas transições. Nós nunca teremos a resposta e a solução para a vida de ninguém, mas na medida em que a gente tem, claro, né, em nós essa dimensão do desenvolvimento, das transições e das crises, isso vai nos tornando profissionais capazes da escuta, do acolhimento, né, de usar, seja qual for a teoria que vocês escolherem, né? Seja qual for a corrente teórica que vocês trabalhem, antes de tudo, eu sempre disse isso, antes de ser psicóloga, eu sou a Daniele, com a minha história, com a minha trajetória, com as minhas influências. O meu nome vem antes da minha graduação. A minha graduação influencia o meu nome, mas o meu nome é anterior. Então, a gente precisa conhecer muito desse nosso
processo do desenvolvimento, né? E como isso se dá na nossa terapia, no olhar sobre nós, porque a gente vai entrar nesse terreno do outro. E esse terreno do outro é muito precioso, e quando alguém nos autoriza, né, a entrar, a gente tem que saber da responsabilidade que a gente está assumindo e de todo o cuidado que a gente tem quando a gente está lidando com todas essas transições que as pessoas, né, passam ao longo da sua vida, tá bom? Que bom, Alexandra, obrigada aí pelo retorno de vocês, tá? Semana que vem tem prova, tá? Se preparem com material, eu vou disponibilizar. A prova tem a ver com essas discussões, quem já foi meu aluno sabe. As provas são baseadas exclusivamente no conteúdo que eu trago aqui, que eu apresento para vocês, tá bom? E aí eu espero vocês para a prova na próxima semana, tá bom? Fechado? Ups. Ok, professora, boa noite. Boa noite para vocês. Os alunos que fazem linguagem, sexta-feira é dose dupla, hein? É verdade, eu tinha esquecido. Pois é, só para lembrar, a manhã inteira, tá? Tá Tchau, bom. gente. Beijo.